contra o teu irmão, primeiro vai e reconcilia com ele e depois você vem trazer a sua oferta. Por que na missa a gente faz aquele sinal de paz? Põe em prática isso. Se vai oferecer ao Senhor alguma coisa, se você tem algum... Está assim com... vai primeiro fazer as pazes. Não. Vai primeiro fazer as pazes. Imagina, quem sabe metade da igreja não ia comungar, não é mesmo? Não é verdade. Não. A gente diz isso, exagera, não exagera. Mas tem aquele outro, você se lembra daquele outro texto forte do perdão, que Jesus conta aquela parábola, não? O sujeito que tinha uma dívida enorme, e o patrão perdoou. Depois o colega dele devia a ele uma coisinha de nada, ele quis sufocar, e o patrão chamou, puxa vida, perdoe você um monte de coisa, você faz assim. Você vê? Não é justo. Aí você vê como às vezes o nosso relacionamento com Deus, aquele esqueminha bonito que a gente fez, se relativiza pelo nosso relacionamento entre nós. O nosso relacionamento com Deus se complica às vezes por causa do nosso relacionamento entre nós. O jogo seria aquele circuito, o amor vem, circula entre nós, bonitinho, volta para o Senhor Deus. Quando entrava esse amor entre nós, estraga todo o nosso relacionamento com Deus também. Veja, eu falei de vocês daquele amor que intui. Não, ele percebeu que eu gosto de água e tomo muita água mesmo por dia. Tomo muita água. Não, e tomou a iniciativa, foi lá buscar. Uma vez eu estava dando uma palestra, cheio como aqui, não? E fiz assim... Uma senhora saiu, daqui a pouco voltou com uma garrafinha d'água. Então, são aquelas coisas, não precisa pedir. A pessoa, quem ama, não é mesmo? Percebe, está precisando, seria bom fazer assim. Já pensou no casal, que bonito? Sem intuir. Você percebeu que ela gostou daquele doce? Traz mais doce para ela. Naturalmente, para não engordar muito, não é mesmo? Não é mesmo? Faz parte um pouquinho daquela baita renúncia que fazem os religiosos. Você renunciar também a certas coisas, por exemplo, você vê, de carinho, de atenção, de respeito, que a gente não recebe. Então você tem que mastigar em seco e depois se apoiar. Às vezes o Senhor tem que, com a graça dele, tem que compensar tanta coisa chata que a gente encontra às vezes no caminho. Mas falando então desse tipo de amor, faço questão de mais um ainda, antes do novo tema que a gente quer enfocar, não? O diálogo. O amor, nesse amor de relacionamento com as pessoas, não? O diálogo é fundamental. A gente disse tudo junto. Agora, esse junto supõe também que uma abertura de coração, não é mesmo? O diálogo. O diálogo que não é só cobrar, não é só pedir, não é só lembrar coisas, não. Um diálogo gratuito. Um diálogo gratuito. Vai que vocês assistem um filme, depois conversam vocês dois, puxa, nós também, veja aquela situação do filme e tal. Vocês dois conversaram assim, com muita intimidade, com muita abertura de coração, não? O diálogo é importantíssimo, diálogo. O importantíssimo, não? Você conversar. E hoje em dia a gente tem aquela caixinha maldita não, aquela caixinha ali em casa, não? Você vem, você passa horas ali assistindo o programa, não? Você vê, o sujeito chega às vezes cansado do trabalho, você também chega cansada do trabalho, não é mesmo? Pô, mas, por que não conversa um pouquinho, namora um pouco, não? Você tem que se divertir com a vida dos outros. A novela é a vida dos outros, não está lá contando, mesmo fictícia, mas saboreia a própria vida, não? A gente perdeu muito certas coisas assim, muito simples, muito corriqueiras, a gente perdeu isso. Tem uma vida muito chã, muito banal. Vocês notaram? Muito banal a vida de hoje, não? Superficial. Você perdeu aquela alegria de você sabe como é gostoso, não?
Como é gostoso. Um dia os seus filhos estão lá bem guardados, com outras coisas. Sai vocês dois aí, vão lá para fora, não? Vão passear um pouquinho, sozinho, os dois, para namorar um pouco. E nada de cobrança com essas coisas. O diálogo. E conversar sobre tudo. Não estou de acordo com aquela história, deixa o trabalho fora de casa. Não estou de acordo. Porque às vezes no trabalho tem coisas que machucam você. Você vai ficar machucado pelo trabalho em casa. Então o trabalho, lá abre o coração em casa, não. O diálogo. Agora, vou dizer a maior qualidade do amor na família. Sabe qual é que é? O etc. Tem muita outra coisa, que depois vocês podem colaborar, não é mesmo? Aduzir coisas que vocês acham importantes. Faço questão. Vamos ter um momento para isso. Mas agora eu queria falar de uma outra coisa muito importante para quem tem fé. Sobre a espiritualidade matrimonial e espiritualidade familiar. Espiritualidade. O que é espiritualidade? A palavra está espírito, não? Falando de espírito. Seria praticamente como é que você administra a sua vida, trabalho, relacionamento, casa, dinheiro, tudo que a gente faz durante o dia. Não? Como é que você administra isso? Numa dimensão de fé. Esse é o grande desafio. Como é que a gente coloca fé numa vida corrida como nós temos hoje em dia? Não, tanto ela como ele. Todo mundo hoje corre. Como é que você coloca espírito de fé? Estou dizendo, você gerencia a sua vida do ponto de vista de fé. Não. É um grande desafio. Mas eu acho que essa é uma das características nossas. Você tem colega que não acredita em nada, ou vive uma vida superficial do ponto de vista religioso. Agora, você vai dar testemunho de que você tem fé. Com o jeito dos outros, você perde a estima dos outros. É curioso isso. A hora que o sujeito brigar com você, vai dizer, mas você não vai na igreja? Como é que você vai na igreja fazer essas coisas? Você não vai na missa de domingo? Você não é das equipes de casais? Você não é do movimento tal? Joga na sua cara. Quero ver amanhã, segunda-feira. Você vai chegar lá no escritório, na fábrica. O que você fez no sábado? Você subiu? Você foi passear? Foi a Campos do Jordão? Você foi comer não sei onde? Você fez isso? Não. O que você fez? Tive um encontro de pastoral na igreja. O quê? Você pirou? Aproveitar um dia bonito daquele para não passear. Você foi rezar. E você fica vermelho como um pimentão, né? Como se fosse um covarde. Diga para ele assim, rapaz, você não sabe o que você perdeu. Você não sabe o que perdeu. Como é bom a gente parar de vez em quando para pensar em certas coisas, não? Diga para ele, sem brigar com ninguém. Você não vai fazer esgrima com ninguém, não? Rapaz, para mim, bacana, foi uma tarde boa, foi gostoso o dia de ontem, não? Né? Quer dizer, não seja covarde. Amanhã o seu colega tem um problema, brigou com a mulher, está chateado com o filho, não sei o quê. Ele vai se abrir com você. Você que reza aí, como é que eu faço, rapaz? Quer dizer, quando a gente pactua com os outros, você perde a estima. Você mostra quem você é. Eu repito, sem brigar, sem dar escândalo, sem querer bancar o tal, se eu sou diferente. Não. Sua vida é normal, bonito, você joga com ele, briga com ele. Mas você tem aquela postura de fé, rapaz. Você é diferente. Você tem fé. Você tem valores que a pessoa às vezes não tem. Você tem visão de coisas diferentes. Então aqui uma primeira categoria que a gente deveria examinar seria a fé. Quem acha que tem fé aqui, levanta a mão.
Primeira coisa, então, diga assim: obrigado, Senhor, pela fé que o Senhor me deu. Fé é dom. Primeira coisa, fé é dom. Tem fé aquele em quem Deus mexeu, e pela ação do Senhor nele, ele tem fé. Fazia o índio lá no coisa, ele também. E o chinês lá na China, ele também. Deus mexe da maneira dele. Fé é dom. O Senhor mexe no coração do freguês e vai fazer. De graça. Você não conquista a fé. Eu quero ter fé. Pode querer quanto quiser. Se ele não quiser, você não quer. Não vai ter fé em coisa nenhuma. Agora, você se dispõe para a fé. A beleza é essa. Você se dispõe. Você não pode obrigar. Uma coisa também, de vez em quando vocês estão notando, a gente faz certas observações sobre a nossa vida cristã. Nossa vida cristã tem muito de magia. Escuta o que digo, falando aqui entre nós só, não? Tem muito de magia. Você se apoia no valor de certas coisas que não tem valor nenhum. A coisa pela coisa não tem valor. Nossa religião é coisa de pessoa. Então você vê... E uma das coisas, por exemplo, numa vida cristã meio superficial, é você manipular Deus. Você não manipula Deus. Você não obriga Deus a fazer alguma coisa. Isso se faz no terreiro de Umbanda com o Exu. Você não manipula Deus. Você não obriga Deus a fazer. Eu rezo, então Deus... Não! Você com muito mansidão, você vai dizer, o Senhor, tem dó de mim, não dá um jeito aí, puxa vida, meu filho está fazendo cada um. Relação pessoal com o Senhor. Veja, você não manipula o Senhor Deus. Manipula no terreiro de Umbanda. Bom, no terreiro de Umbanda, você se lembra quando você foi lá? Você se lembra quando você foi lá para tirar aquela que estava dando em cima do seu marido? Você lembra? Você foi lá fazer um trabalho com a mãe de santo, você lembra? Você lembra? Deus não é nenhum Exu. Você não manipula Deus, não. Não pensa que é fazer sinais que você consegue as coisas. Vai lá chorar, rapaz. Vai lá dizer, Senhor, dentro de mim. Meus queridos irmãos, o modo de ser cristão. E aí eu coloquei fé. Ele tocou no assunto de fé, muito importante. Não. O que é fé, afinal de contas? Você mereceria 3 dias só sobre fé. Não. O que é fé, afinal de contas? Tem diversos aspectos. A fé é como uma pedra preciosa, você pode ver de diversos lados, tem um brilho diferente. Diversos aspectos. Por exemplo, um aspecto bonito lá na carta aos Hebreus diz: a fé faz você ter certeza de coisas que você não vê. Não. Eu digo, o Senhor esteja convosco. O que vocês dizem? Onde é que Ele está? A fé. O Senhor dá a você certeza de coisas que você não vê. E de onde vem essa certeza? A palavra dele. Ele disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, estou no meio dele. Se ele é fiel à promessa dele, ele vai estar presente no meio de nós. E depois, sobretudo, disse a vocês, o Espírito do Senhor, aquele que mexe dentro do coração, o Deus que mexe dentro do coração, o Espírito do Senhor, a pessoa a quem é atribuída essa atividade, mexe no fundo do seu coração e dá uma espécie de sensibilidade. Nós temos 5 sentidos. Se apalpa, você sente o perfume chinês, também. Hoje é tudo chinês, também made in China, né? Você come, né? Tem paladar, você vê, 5 sentidos. Pois é, o Espírito Santo coloca dentro de você uma espécie de sensibilidade para coisas do Senhor. Então você percebe coisas que outros não percebem. Você tem certeza de coisas que você não coisa. Nota, é uma certeza que você tem, põe a mão no fogo. O Senhor está ali, tenho certeza, o Senhor está ali.